sexta-feira. Agora a gente vai exibir, então, uma entrevista da nossa produtora Lara Cursino com o analista internacional Eric Wilson. Ele que fala sobre o tarifaço, sobre esse recuo de Trump em relação a alguns países e os impactos disso no mercado internacional e também aqui no Brasil. Vamos acompanhar. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui de volta em mais uma sexta-feira para conversar com o nosso analista internacional Eric Wilson e hoje a gente tem muito assunto para debater aqui em relação especialmente ao tarifaço do presidente americano Donald Trump, que teve uma série de reviravoltas nessa semana. Na semana passada, ele anunciou esse tarifaço, começou a valer oficialmente, mas nessa semana a gente teve a China retaliando, o presidente Donald Trump retaliando a retaliação da China, uma grande confusão. A União Europeia entrou nessa história, também retaliou os Estados Unidos e de repente vem Donald Trump e volta atrás. Recua, diz que vai manter as taxas para todos os países em até 10%, exceto pela China. E a Casa Branca depois esclareceu: as tarifas aplicadas à China somam 145%. Depois desse recuo de Donald Trump, a União Europeia também recuou em relação à retaliação que tinha anunciado aos Estados Unidos, mas o embate se intensifica entre a China e os Estados Unidos. Sobre esse assunto, para a gente entender o que está acontecendo, entender o prejuízo disso não só ao mundo, mas especialmente aos Estados Unidos e ao governo de Donald Trump, a gente vai conversar com o Eric agora. Eric, seja bem-vindo aqui ao programa mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Lara. Tudo bem? Tudo bem. Bom, te pergunto o seguinte aqui para a gente começar. Eu tentei dar um resumo, né, dessa confusão. É difícil de tentar acompanhar, de fato, essa taxação, recuo, depois retaliação por parte de outros países. Enfim, Donald Trump, a gente já conversou sobre isso, se ele estava dando um tiro no pé ao anunciar esse tarifaço e comprar briga com países poderosos. Mas ele perdeu o limite desse tarifaço, especialmente em relação à China, e se perdeu um pouco também em sua própria arrogância, será? Bom, Lara, na minha avaliação, não houve em nenhum momento uma estratégia. Uma das coisas que o Donald Trump tem falado desde os anos 80, desde ele começou a virar uma figura pública nos Estados Unidos, quando ele era empresário, depois ele virou uma personalidade da televisão, no reality show que ele tinha, ele sempre falava uma coisa consistente, e era a questão de que ele achava que as tarifas era uma maneira de trazer ingressos para os Estados Unidos sem colocar imposto de renda. Ele sempre achava isso. E, assim, mesmo que a avassaladora maioria dos economistas, 99,999% dos economistas sérios nos Estados Unidos e no mundo, dizem que tarifas não funcionam muito bem. Ou seja, pode ser uma ferramenta eficaz em alguns instantes muito específicos, né, dentro de parâmetros muito bem delineados, mas, ou seja, tarifas globais, gerais, sobre países, independentemente do produto, independentemente do país, ou seja, é uma ferramenta assim que não se usa há mais de 70 anos assim na economia global. Ou seja, praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, a gente está vivendo uma onda de livre comércio no mundo. E isso tem dado e tem brotado uh, esse florescimento assim todo bonito, ou seja, em termos de trazendo tantas pessoas, tirando elas da pobreza, em termos de criar mais comércio global, em termos de tanto crescimento em países industrializados quanto em países em desenvolvimento. Ou seja, o Brasil, por exemplo, é um grande benefício desse novo mundo globalizado econômico. O Brasil é um país que 70 anos atrás era um país assim pobre em desenvolvimento. Hoje em dia é uma das grandes potências do mundo em termos econômicos. Então isso foi não, eu diria, não é um tiro no pé. É uma coisa muito assim, não dá para entender. Ou seja, era uma estratégia. Ninguém acredita, assim, mesmo os assessores deles
perdão, os assessores do Donald Trump não acreditam. Você vê que mesmo quando eles fazem uma entrevista, eles, assim, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa. E essas são pessoas sérias que vieram de Wall Street, pessoas com muita experiência, estudaram nas melhores escolas de economia, de MBA nos Estados Unidos. Ninguém consegue explicar essa estratégia. A conclusão que eu tenho e que muita gente tem é que não houve estratégia. Ele simplesmente estava pensando com bucho, como se diz, né? Ele estava pensando sem pensar, ou seja, o que poderia acontecer. Ele achava que ia dar tudo certo. Da mesma forma que quando ele falou, lembra, Lara, no início da pandemia, 5 anos atrás, ele sempre fala, um dia, como um milagre, esse negócio vai sumir. Ou seja, vai ser um milagre. Ele usava essa frase, né? E eu acho que, de certa forma, ele usou o mesmo tipo de pensamento e raciocínio aqui. As tarifas vão dar certo. Todo mundo vai vir, vão pedir, assim, vão querer renegociar ou vão querer, assim, dar tarifas mais especiais para os Estados Unidos. E tudo isso vai ser muito bom para os Estados Unidos. Ninguém sabe o que ele estava pensando. E o resultado, a gente já viu imediatamente o que aconteceu, Lara. Ou seja, a Bolsa Americana já perdeu mais de 6 trilhões, com T, 6 trilhões de dólares de valor. As bolsas mundiais, incluindo os Estados Unidos, mais de 10 trilhões de valor. Foi. Então, assim, já, tudo bem, ele anunciou essa pausa ontem. Ok, mas a bolsa reagiu e deu uma subida, mas não chegou nem perto de recuperar esses 6 trilhões, talvez recuperassem 1 trilhão. E só para você entender, só para os brasileiros que estão assistindo esse programa entenderam, 6 trilhões de dólares é mais de 2 vezes o PIB do Brasil. Ou seja, 2 Brasis foram embora em 2 semanas por causa desse homem. Eric, que você faz é impressionante. 2 Brasis foram embora em um estalar de dedos por causa de uma medida em cima da outra e uma desconfiança geral no mundo com os Estados Unidos. E te pergunto agora justamente sobre essa desconfiança, essas medidas, essa não estratégia, como você está falando, de Donald Trump, enfraquece a imagem dos Estados Unidos, passa uma imagem de um país que é o país mais poderoso do mundo, o país mais importante do mundo em questões econômicas, sociais e etc. Passa uma imagem de instabilidade, enfraquece a marca dos Estados Unidos, a marca americana para o restante do mundo? Acredito que sim. Inclusive, eu acho que você reportou que a semana passada eu estava no Brasil. Então, eu assisti uma boa parte disso acontecendo a partir do Brasil. Aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos de volta na terça-feira e já todas as conversas que estou tendo com as pessoas estão sentindo, mesmo pessoas que jamais na vida votaram no Donald Trump, estão sentindo um pouco de vergonha. Ou seja, como que Estados Unidos elegeu um homem tão incompetente para comandar a economia mais forte do país. E, além disso, o exército mais forte perdão, a economia mais forte do planeta o exército mais forte do planeta. Ou seja, imagina se ele tivesse esse mesmo tipo de pensamento com relação a alguma ação bélica, né? Uma ação de guerra. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que é uma coisa que o brasileiro nunca vai entender, mas, assim, eu, por ser americano, quando eu viajo, quando eu estou no Brasil, eu estou na Europa, eu estou em Dubai, eu estou em qualquer lugar do mundo, não por nada que tenha a ver comigo, mas por eu ser americano, de forma geral, a gente comanda um certo respeito. As pessoas falam: olha, você é daquele país que salvou o mundo da Segunda Guerra Mundial, você é daquele país que tem tanta inovação no Vale do Silício, você é daquele país que tem assim as bolsas de valores que tem esse comportamento assim tão boa. Agora, assim, quando a gente anda pela rua, eu acho que a imagem do americano vai ficar um pouco suja. Ou seja, você é daquele país que eleitou aquele homem que está destruindo a economia, a ordem econômica moderna global. Você é daquele país que elegeu aquele homem que vai destruir o livre comércio global. Você é daquele homem que está criando, ou seja, pressões inflacionárias ao mesmo tempo, recessionárias ao mesmo tempo. A gente está voltando, Lara, para uma situação que a gente não viu desde talvez os anos 70, quando teve, a partir da crise de petróleo, em 73, a gente entrou numa época que os economistas chamam hoje em dia de estagflação. Quando você tem pouco crescimento econômico, você tem retrocesso econômico combinado com juros altos e desemprego.
E a gente está a caminho disso agora. A gente está voltando para um momento que a gente não viu praticamente há 50 anos. Bom, Eric, a gente tem então atualmente o seguinte cenário: esse recuo de Donald Trump, taxação até 10% para todos os países, exceto pela China, que está intensificando esse confronto com Donald Trump. No que isso pode dar na sua percepção? Até onde pode chegar essa troca de tarifas entre Estados Unidos e a China e quais podem ser as consequências disso? Eu acho que a gente já passou a fase de negociação com a China. Ou seja, quando estava no patamar de 20, 30%, 40%, até de repente, isso ainda se considerava ser um momento de negociação de tarifas. Mas agora a gente já ultrapassou 100%. Isso não significa que ninguém vai começar ok, tá bom, fica com 120%, 145%, o que for,